Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja conosco. Vamos continuar as nossas exposições no livro de Apocalipse. Nós já estamos quase encerrando essa sessão em que nós estamos falando sobre as cartas que Jesus enviou para as suas igrejas. E hoje nós vamos estudar a carta que ele enviou para a igreja de Sardes. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versos 1 a 6. Assim diz a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e, de modo nenhum, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você que tem ouvidos, ouça esse sermão e aplique essa palavra para a sua vida. Queridos, é interessante nós pensarmos em algumas questões que nós fazemos e que normalmente têm a tendência de se tornarem rotinas. Eu não quero com isso dizer que rotina é algo ruim. Rotina, ela tem um papel de nos direcionar todos os dias da nossa vida. O problema é que quando a rotina, ela se torna uma coisa que nos tira o raciocínio pelo qual nós fazemos aquilo. Explico melhor. A rotina, ela se torna ruim quando você não mais tem um olhar crítico aquilo que você tem feito, seja bom ou seja ruim. Você faz aquilo no automático. Nesse ponto, talvez a rotina seja algo ruim para você. E o que Jesus está chamando essa igreja, e não somente Sardes, mas todas as outras igrejas, as que já passaram, que nós já expomos, e as que ainda virão, a intenção de Jesus é entrar na rotina dessas igrejas e dizer para elas o que está certo e o que está errado. Eu costumo olhar para esses textos, para essas cartas que Jesus escreve, que ele manda para essas igrejas, com um olhar como se Jesus estivesse dando um diagnóstico médico. Essas cartas são um diagnóstico daquilo que essas igrejas estão vivendo. Nós já passamos por algumas igrejas e nós vimos que Jesus tem algumas sérias reprovações a respeito de algumas igrejas, e Jesus tem algumas excelentes qualificações para outras. Mas entrando de novo nessa comparação entre essas cartas e um consultório médico, olhando para essa carta de Sardes, nós percebemos que essa igreja é como se fosse aquele paciente que está prestes a entrar numa consulta e ele acha que está tudo certo com ele. Ele fez os exames, ele tirou sangue, ele fez uma bateria de exames, e ele não abriu os exames ainda, porque ele acha que está tudo certo. Ele vai abrir só lá na presença do médico, e quando ele chega lá, ele descobre que não tem nada de bom com ele. Talvez você já tenha passado por isso, de estar enfrentando uma dificuldade na área da sua saúde, e que você nunca imaginou que você tinha esse problema. Quando eu estava pensando nessa estrutura dessa exposição, eu me lembrei, e aqui eu não vou trazer detalhes, mas eu me lembrei de um caso que aconteceu há muitos anos atrás, de um jogador de futebol, de um time chamado São Caetano.
E esse jogador se chamava Serginho. Quem gosta de futebol aqui vai se lembrar disso. E no meio da partida de futebol, ele se abaixou e caiu no gramado. E no primeiro momento ninguém entendeu muita coisa, mas quando chegaram lá perto e perceberam que ele não estava bem, eles entenderam que ele tinha sofrido uma parada cardíaca fulminante e morrido ali no campo. O que fica para nós com essas comparações é que às vezes a gente pensa que está tudo bem com a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, e aí vem Jesus dizendo para essa igreja: vocês estão mortos, vocês não estão bem não. Pelo contrário, vocês estão achando que vocês estão bem pelo fato de vocês estarem tendo algum tipo de estrutura religiosa. Isso não demonstra que vocês estão bem, pelo contrário, vocês estão mortos. E a ideia que fica é: quem imaginaria que um jogador de futebol, acostumado a correr, acostumado a jogar longos períodos, treinar toda semana, quem imaginaria que um jogador teria um problema, uma cardiopatia tão séria como aquela? E é assim com essa igreja, irmãos. A igreja de Sardes, ela tinha um problema estrutural que ela não estava conseguindo perceber. Ela pensava que tinha uma estrutura de uma igreja viva, de uma igreja atuante, mas aquela igreja, diante de Jesus, ela estava morta. Eu preciso que você olhe para esse texto e para essa exposição e faça uma crítica com aquilo que você tem vivido, com aquilo que você tem entendido como evangelho, como uma vida genuinamente cristã. Porque dizer que é cristão, irmãos, qualquer pessoa pode dizer. Dizer que tem um compromisso com Jesus, qualquer pessoa pode dizer. Sardes provavelmente dizia. A questão é que tipo de compromisso, ou que nível de compromisso Jesus considera como aceitável diante dele. E é aqui que a gente vai expor o texto. Olhando primeiramente para o contexto dessa cidade, e isso vai fazer muita diferença para a gente entender o que Jesus está querendo dizer. Primeiro vamos olhar para essa cidade, Sardes. Essa cidade, ela ficava relativamente próxima das outras igrejas às quais Jesus já estava mandando cartas. Ela ficava, da última igreja que nós expomos, que foi Tiatira, ela ficava a mais ou menos uns 48 quilômetros, muito pertinho. Mas embora muito próximas umas das outras, essas igrejas tinham realidades completamente diferentes. Completamente diferentes. Mas essa igreja, ela ficava nessa cidade de mesmo nome, e essa cidade tinha uma fama muito, muito generalizada na região de ser uma cidade inconquistável. Ninguém conseguia transpor as barreiras naturais que aquela cidade tinha. Por que ela era assim? Ela foi fundada sobre uma colina. E aquela colina impedia que exércitos pudessem subir com um vasto número de pessoas. Então ali eles tinham essa fama de ser uma cidade intransponível. Eles não caíam. Inimigos não conseguiam penetrar na fortaleza natural daquela cidade. E isso enchia os moradores de orgulho. Eles se orgulhavam de: ninguém conquistar a gente, ninguém consegue transpor essas muralhas. Só que aconteceu em 2 ocasiões. Exércitos com seus escaladores, eles conseguiram subir a montanha de noite, entraram na cidade, abriram os portões, e ali a cidade foi conquistada por 2 vezes. Por um exército grande? Não. Por poucos escaladores que depois abriram os portões e o exército pôde entrar. Isso vai fazer diferença, irmão, sabe por quê? Porque Jesus vai dizer que ele virá de uma maneira que eles não vão perceber. O que a gente percebe nesse texto é que essa cidade, que se considerava forte contra os inimigos, por uma outra questão geológica, imagine que eles estão se orgulhando que estão sobre um monte, e esse monte era a sua defesa, mas esse próprio monte tinha um local específico por onde subir. E aquilo que eles consideravam como fortaleza foi o começo da derrocada. E esses poucos escaladores subiram por
por um local específico na montanha e conseguiram entrar nessa cidade. De noite, ninguém viu e ninguém esperava. E ali eles foram conquistados e sofreram na mão desses dominadores depois. Isso vai fazer muito sentido para nós lá na frente. Eu preciso que você guarde isso aí durante a exposição. Mas, já no versículo 1, irmãos, Jesus, como ele faz nas outras cartas, ele se apresenta novamente a partir de características que confrontam aquela igreja. Então, se você ainda não acompanhou as exposições anteriores, se você quiser fazer isso, está no canal da igreja, faça isso. Mas aqueles que já acompanham perceberam que Jesus ele se apresenta para cada igreja de uma maneira diferente. Então, nesse momento, Jesus está se apresentando como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Por que Jesus está se apresentando dessa maneira? Primeiro, eu preciso entender novamente o que significa esses 7 Espíritos de Deus. Nós já dissemos isso na segunda exposição, que é a exposição do capítulo 1, dos versos 9 a 20. Você pode conferir isso depois também. Mas, de maneira rápida, só para você se lembrar daquilo que significa os 7 Espíritos, simboliza o Espírito Santo na completude das suas obras. E, de novo, todas as vezes que você vê esse número 7 sendo enfatizado no livro de Apocalipse, 7 cartas, 7 igrejas, 7 Espíritos, isso quer dizer que o texto está nos mostrando a completude de alguma coisa. Explico melhor. Por que são 7 igrejas? Porque essas 7 igrejas representam a realidade de todas as igrejas durante toda a história. Então, de uma maneira ou de outra, essa igreja IPSU, aquela igreja da frente, as outras igrejas de Goiânia, do mundo todo, se parecem com uma dessas igrejas. Por que são 7 Espíritos de Deus? Porque aqui representa a obra completa do Espírito Santo. E isso nos remete ao texto de Isaías capítulo 11, verso 2. E eu queria que você abrisse comigo lá, Isaías 11, verso 2, para a gente poder entender de novo o que Jesus está querendo dizer. O texto diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Primeira característica, ele é o Espírito do Senhor. Vai contando aí comigo. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quantas ações nós temos aí, ou quantas características nós temos nesse momento do Espírito Santo, descrito aqui? 7. Então o Espírito Santo, queridos, é descrito com a sua obra completa, tanto na igreja quanto fora da igreja, como aquele que em primeiro lugar é o Espírito do Senhor. Ele não vem da parte de homens, ele não representa os homens, mas ele representa o Senhor, e isso confere para ele a autoridade divina. O Espírito Santo é igual ao Filho e ao Pai. Depois, o Espírito Santo, ele é o doador de sabedoria. O Espírito Santo também é o doador de entendimento. O Espírito Santo é o doador de conselhos, de bons conselhos, porque ele é o conselheiro. Ele também é fortalecedor, e ele também é o Deus, ou o Espírito de conhecimento e temor ao Senhor. Jesus, ele está se apresentando para essa igreja, dizendo que ele tem os 7 Espíritos de Deus, porque aquela igreja estava morta. E ao dizer para aquela igreja que ele tem esse poder do Espírito Santo, de enviar o Espírito Santo, os irmãos se lembrem que é o Espírito Santo quem tem o dom da vida. O ser humano lá no Jardim do Éden não ganhou vida enquanto não foi soprado nele o Espírito. E ali, então, nós fazemos esse paralelo. Por que Jesus diz para essa igreja: olha, eu tenho os 7 Espíritos de Deus? É como se ele dissesse: eu posso fazer vocês ressuscitarem, eu posso restaurar a vida de adoração de vocês, eu posso fazer com que vocês vivam novamente como eu quero que vocês vivam. E então nós percebemos essa primeira característica de Jesus, que ele tem a completude do Espírito Santo, e ele está ofertando isso para aquela igreja. Mas por que Jesus diz também que ele tem as 7 estrelas?
Nós também já explicamos esse termo, e de uma maneira bem breve, só para os irmãos se lembrarem de novo. As 7 estrelas, ou as estrelas descritas aqui nesse contexto de Apocalipse, significam ou simbolizam os pastores das igrejas. Não que os pastores das igrejas sejam estrelas, no termo mais pejorativo da palavra, mas eles são guias do povo. Então, quando Jesus está dizendo que ele tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ele quer dizer que, a partir do seu poder, do Espírito Santo, e através desse Espírito Santo, os pastores, ou o pastor de Sardes, ele teria condições, a partir da exposição fiel, restaurar o vigor daquela igreja. Você percebe, irmão, que o texto está nos mostrando que avivamento, ele não pode ser produzido por ser humano algum. Não é você que produz um avivamento, não é o pastor que produz o avivamento, embora o termo esteja utilizado nesse contexto. Não são as estrelas que produzem o avivamento da igreja, o retorno da igreja para os caminhos de Jesus, mas é o Espírito Santo que, através da palavra exposta fielmente pelos pastores, que tem condição de produzir um retorno da igreja à vida. Então é isso que Jesus se apresenta em primeira instância, como aquele que pode mais uma vez doar vida àquela igreja, que se achava vigorosa demais, que talvez nem achasse que precisava disso. Mas a gente percebe que o olhar humano não consegue ver a profundidade que Jesus consegue. O olhar dos pastores não conseguem ver como você está durante a semana. Aliás, nem o olhar da igreja consegue ver o quanto nós somos, ou quem nós somos, os pastores são durante a semana. É só Jesus que consegue dar o diagnóstico preciso sobre cada igreja e sobre cada pessoa, inclusive sobre você. Se você estivesse diante de Jesus hoje, e é claro que você está, obviamente, mas se Jesus estivesse numa conversa com você, o que ele diria de você? O que ele diria da sua vida espiritual? O que ele diria do seu compromisso? Essa é a ideia. Jesus está te chamando para uma conversa. Jesus nos chama para uma conversa, para uma análise, para mostrar como é que está o teu coração. E o texto continua, irmãos. Mas a gente precisa se perguntar algumas coisas nesse texto, porque parece que Jesus ele vai conduzindo essa conversa e o tom de Jesus é grave, porque ele trata uma igreja que pelo menos tem uma aparência, que pelo menos aos olhos humanos é uma igreja boa, mas ele trata essa igreja com uma certa dureza. E por que Jesus faz isso? Que problema tão grave essa igreja tem, que faz com que Jesus diga para ela: você está morta, você está achando que você é um adorador fiel, você está achando que você tem uma vida de fato reta diante de mim, ou você está morto. Vamos especificar melhor o que Jesus quer com essa igreja. E a gente fazendo isso, especificando o que Jesus quis com Sardes, a gente especifica melhor o que Jesus quer com a gente hoje. Então, ainda no verso 1, nós temos essa resposta. O que de tão grave estava acontecendo naquela igreja? E aí o texto continua. Eles aparentavam uma igreja viva, mas eles estavam mortos na verdade. E no versículo 2, Jesus explica melhor o que ele quer dizer com aquela igreja estar morta, achando que está viva. Versículo 2, Jesus vai dizer que ele não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olhando para a vida cotidiana, irmãos, daquela igreja, Jesus percebeu que havia um problema entre o que eles criam a respeito de si mesmos e o que era de fato real na vida deles. Perceba que talvez eles se olhavam no espelho e vissem uma realidade muito, muito bela. Talvez aquela igreja sofria de um narcisismo assim. Eles olhavam para si e falavam: nossa, como nós somos bons.
como a gente é atuante, como nós temos uma estrutura que mostra a nossa saúde espiritual. Uau, como nós somos bons. Só que Jesus vai ainda dizer que as obras deles não estavam íntegras. E um teólogo chamado William Hendrickson vai dizer que aquela igreja, ela desfrutava de uma boa reputação, mas eles não mereciam essa boa reputação. Como é que está a tua reputação diante de Jesus? Você merece a reputação que você tem? Você tem se esforçado para de fato levar uma vida conforme Jesus quer, e não pelo modo como você acha que Jesus quer? Como é que eu sei como Jesus quer que eu leve minha vida? Primeiramente, pela sua palavra. Você não consegue entender o que Jesus tem para a sua vida se você não ouvir o que Ele tem a dizer. Segundo, oração. O Espírito Santo é o teu conselheiro, e durante as suas orações o Espírito Santo te direciona. Mas, em Mateus capítulo 23, verso 27, Jesus vai especificar talvez a figura que mais exemplifica essa igreja. Nesse capítulo 23, verso 27, Jesus está se dirigindo aos fariseus, e ele diz assim, que por fora vocês se mostram belos, mas interiormente vocês estão cheios de morte. E aí ele chama aqueles fariseus de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Não é uma linguagem que a gente tem muito hoje, né? É um sepulcro caiado. Um sepulcro caiado naquela época era um sepulcro pintado de branco. Não sei se você já percebeu alguns cemitérios mais antigos em Goiânia, mas se você for nesses mais antigos, que estão em conservação, né? Que estão bem conservados, você vai perceber que existem lápides muito bonitas em mármore, com adereços muito bonitos, em metal. Tá? Bonito, obras de arte. Mas o que tem lá dentro? É isso que Jesus está dizendo. Por fora vocês estão bonitos, mas por dentro, ossos secos. E aí então, o que exatamente Jesus quer dizer com obras íntegras? E aqui tudo faz diferença. Quando Jesus diz, e o diagnóstico dele é: as obras de vocês não estão íntegras na presença do meu Deus. Essa expressão íntegras é a tradução de uma palavra grega que significa completo, concluído. Então, trocando as palavras, Jesus quer dizer que eu não tenho achado as suas obras concluídas na presença do meu Deus. Mas se as obras daquela igreja não estavam concluídas, como é que Jesus espera que isso seja feito? E a pergunta que nós fazemos para nós também deve ser essa: existe uma completude daquilo que nós precisamos fazer? Será que a vida cristã não é só rotina? Será que a vida cristã não é só vir para a igreja aos domingos? Será que a vida cristã não é só participar dos ministérios da igreja? Será que não é só isso que a gente tem que fazer? Jesus vai mostrar que não. Jesus vai mostrar que isso também é importante, participar da vida cotidiana da igreja, dos ministérios, dar aula para criança, dar estudo bíblico, do louvor, isso tudo faz parte. Mas isso não é o final da história. Isso não te torna um crente completo, com as suas obras concluídas na presença de Deus. Então nós vamos perceber o que Jesus ainda tem de tão grave quanto essa igreja. Então, já que essa igreja não tem essa vida de obras concluídas diante de Deus, isso nos mostra que eles não exerciam o seu chamado cristão até onde eles deveriam ir. Problemas internos que evidenciavam problemas externos. Vamos entender o que eu quero dizer com problemas internos e externos. Internamente, irmãos, eles pareciam uma igreja muito vibrante, aparência de vitalidade. Sempre tinha alguma coisa acontecendo em Sardes, sempre tinha alguma coisa acontecendo na igreja. Todas as qualidades de pessoas comprometidas com Jesus, aparentemente. Ministérios, culto, louvor, reunião de oração,
PG, SAF, UMP, o PH, por incrível que pareça. Estava tudo funcionando, estava tudo redondinho. E os crentes participando de todas essas estruturas, tudo como manda o figurino de uma igreja institucional. Mas, externamente, havia falta de comprometimento em serem sal e luz fora da igreja. Em termos gerais, ou em termos mais simples, faltava evangelismo para aquele povo. Isso acontece, irmãos, com igrejas que são históricas. Isso acontece com igrejas que já se acostumaram a programas. Acontece com crentes que se acostumam a frequentar. Por exemplo, quando você fala para o seu vizinho, ou para a sua família, ou para quem está lá na sua casa, na hora que você está vindo para a igreja, você fala assim: eu vou para a igreja, eu vou assistir o culto. Você já falou isso já? Vou assistir o culto? Você já falou que vai assistir o culto? Já falou. Irmão, quem assiste culto é o mundo. Você participa do culto. Então, normalmente, a gente, está vendo que a gente não percebe a gravidade desses termos que a gente usa? Eu vou assistir um culto. Aí, de fato, você vem e assiste o culto. Você segue todo um protocolo. Levanta quando pede para levantar, senta quando fala para sentar. Fala para fazer uma leitura responsiva, você faz. Já percebeu que a gente sabe exatamente o que vai acontecer no culto? E isso é bom, não estou dizendo que é ruim, mas isso faz com que a gente entre numa roda e ache que a vida cristã é só isso. Sabe aquele hamster que corre naquela rodinha? Ele acha que ele está saindo do lugar. Ele não está. Estrutura de igreja, quando ela não te leva para um momento externo onde você vai ser sal e luz, onde você está plantado, é só roda de hamster. Você está numa roda de hamster e não está percebendo. Essa igreja estava numa roda de hamster, correndo, atuando nos ministérios, reunião de oração, quarta-feira, doutrina, terça e sexta, PG, sexta-feira que vem, PGzão. Só que Jesus está mostrando, irmão, queridos, se vocês não resolverem o problema de vocês, quando vocês saem da porta para fora, nada do que vocês fazem aí dentro me sensibiliza. Isso mostra que vocês estão numa rotina de exercício, mas esse exercício não leva vocês a lugar nenhum. E é assim que Jesus vai mostrar. Internamente vocês estão bons, vocês têm estrutura, vocês têm programa, vocês têm essa vida de si para si. Mas quando vocês saem da porta para fora, vocês não alteram em nada a realidade da cultura. Vocês não alteram em nada a rotina da empresa que vocês trabalham. Vocês não alteram em nada a escola que vocês frequentam. Vocês não alteram em nada a família de vocês. Então, isso é um evangelho morto. É isso que Jesus está dizendo. Evangelho vivido dentro de quatro paredes, com toda a estrutura de uma igreja, não é evangelho que se completa. Se a nossa vida aqui dentro, ela não evidencia um cristianismo, o mesmo cristianismo que a gente tem aqui dentro, não se evidencia lá fora, em termos de sermos mais proativos, nós estamos mortos, irmãos. E quando eu falo evidenciar uma vida cristã lá fora, eu não estou dizendo que você está desonrando o nome de Jesus, não estou dizendo que você está sendo desonesto no seu trabalho, não estou dizendo que você está colando na sua faculdade, não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que não colar, não sonegar imposto, ser honesto, é mais do que obrigação de cidadão. O cristão, ele tem o dever de alterar, de influenciar o meio em que ele vive positivamente. É alguém olhar para você e dizer assim, ó, você é diferente, você é cristão. E aí a gente volta naquele termo, né, que a gente às vezes brinca aqui, mas talvez seria cômico se não fosse trágico. O ruim é quando as pessoas descobrem que nós somos cristãos e aí falam, nossa, você é crente? Sou. Oh, mas nem parece. Aí é. Mas irmãos, seguindo o texto, Sardes se esqueceu
da última ordem dada por Jesus antes de subir aos céus. Mateus 28, 18 a 20. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Mateus 28, 18 a 20. Eu queria que você lesse comigo esse texto. Se a sua versão não é a revista atualizada, a que está sendo projetada é... Vamos ler todo mundo junto? Mateus 28, verso 18 em diante diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está dizendo que esse ide por todo mundo, a gente entende que é, enquanto você está indo, fazendo o que você tem que fazer na sua vida, indo, trabalhando, estudando, convivendo com seu vizinho, indo, faça discípulos. Porque se você não fizer isso, você está ignorando a última ordem que Jesus deu para a sua igreja e consequentemente para você. Então, depois que Jesus passa 3 anos com seus discípulos, ensinando para eles como é que expulsa demônio, como é que multiplica pão, como é que eles matam a fome do povo, como é que eles ressuscitam mortos, Jesus dá a última ordem para eles. E a última ordem que Jesus dá para esse povo não é: agora vocês podem entrar dentro de uma igreja e conviver uns com os outros pela eternidade até que eu volte. Pelo contrário, Jesus está dizendo: olha, agora que vocês sabem de tudo isso, agora eu preciso que vocês estejam fazendo discípulos. Enquanto vocês vão para o trabalho, para a faculdade, para a sua academia, para o seu almoço em família, para o Natal que vai chegar daqui a alguns dias, aquela ceia de família, enquanto você faz isso, faça discípulos. Sardes se esqueceu disso. E a pergunta que nós fazemos é: você está lembrado disso? Se você não está lembrado, ou se você não está fazendo, Jesus está dizendo para você assim: vamos voltar a fazer? Ou vamos começar a fazer? Porque senão, esse mesmo diagnóstico que Sardes recebeu é o diagnóstico que você vai receber. E o texto então continua no versículo 3, Jesus chama a sua igreja a uma renovação em seu compromisso. E isso a partir de algumas atitudes. Que atitudes Jesus chama essa igreja para ter? Primeira coisa, lembrar-se do conteúdo já recebido. Do que Jesus está dizendo, irmãos? Quando ele diz: lembra-te, pois, do que recebeste, do que tens recebido e ouvido. Jesus está dizendo dos sermões que essa igreja já ouve há muito tempo. Jesus está dizendo daquele estudo bíblico que você ouve num grupo familiar. Jesus está dizendo daquela aula de EBD que você participa. Jesus está dizendo daquele momento onde você faz a sua devocional em casa. É isso que Jesus está dizendo para você. Olha, vamos lembrar do que você já tem recebido? Eu quero ver quem vai lembrar desse sermão semana que vem. Para te ajudar, eu já tenho dito isso nos grupos da igreja, eu estou disponibilizando para você isso aqui, ó. Esse mesmo esboço aqui está disponível para você utilizar nos seus estudos. Isso vai contribuir para que você faça o que Jesus está dizendo para você fazer, que é: se lembre do que você tem recebido. Outra questão que Jesus vai nos dizer, ou vai dizer para aquela igreja de Sardes, como eles têm que mudar, como eles têm que se renovar, é guardar esse conteúdo. Primeiro é lembrar. Primeira coisa que Jesus faz é lembrar. Lembra do que você está recebendo? Segundo, pega esse conteúdo e guarda no teu coração. E aqui de novo a gente tem aquela mesma orientação. Querido, anota o que você está ouvindo. Traz um caderninho para você anotar o que você está ouvindo, para você assimilar isso no seu coração, para que a sua vida nunca chegue perto de ser a igreja de Sardes, para que a sua vida seja sempre um constante movimento, não linear.
não de forma cíclica, uma roda de hamster, mas que seja uma forma linear, constante, perseguindo um alvo. É assim que Jesus quer que você viva. E em terceiro lugar, lembre-se, guarde, mas arrependa-se. Conhecimento que não produz em você uma atitude de mudança é só adereço para você pendurar na sua parede. É só mais um diploma para você dizer: olha, eu domino essa teologia, eu sei desse conteúdo. Tá, mas o que isso influencia no seu dia a dia? Se esse sermão não influenciar a sua vida durante a sua semana, irmãos, é pura religiosidade. E essa ordem então faz todo sentido se comparado em como Jesus se apresentou para aquela igreja. Está lembrado? 7 espíritos, e ele tem as 7 estrelas. Jesus está dizendo que nesse processo de lembrar-se, guardar e se arrepender, ele tem o poder do Espírito Santo para vir sobre a sua vida e te avivar de novo. Ele tem o poder de, a partir das exposições bíblicas, inclusive essa que você está ouvindo, de ter o seu coração aquecido de novo, não por mim, mas pela exposição que o Espírito Santo vai conduzir para o seu coração. Isso vai produzir em você uma mudança na mentalidade. É isso que Jesus está dizendo. E aí, o Senhor diz, ou o Senhor mostra que uma ameaça que se relaciona com a cultura da cidade. Sardes, a igreja de Sardes, ela tinha um diálogo muito próximo e muito perigoso com a cultura da cidade. Por que eu digo um diálogo próximo e perigoso? Não estou dizendo que a gente não tem que dialogar com a cultura lá fora, a gente tem que fazer isso. Mas qual que era o perigo que Sardes estava correndo nesse momento? Ele estava assimilando essa cultura. E qual que era a cultura que fazia eles produzirem esse tipo de comportamento? Está lembrado do comportamento dos cidadãos de Sardes? A gente nunca vai ser conquistado. Nós somos grandes. Olha os muros dessa cidade. Olha como nós somos fortes. Olha como nós somos preparados. Olha como nós somos financeiramente estáveis. Ninguém consegue derrubar a gente, não. E quando Jesus vai dizer para eles que ele vai vir como um ladrão, ele está dizendo a mesma história. A falsa segurança que os moradores de Sardes tinham, essa igreja está tendo. Eles estão se apoiando numa falsa segurança que para eles nem Jesus iria intervir nessa história. E ele vai dizer: a história de Sardes, da cidade de Sardes, com essas conquistas que ninguém esperava, é o mesmo que vai acontecer com vocês. Vocês que acham que são fortes demais, vocês que acham que estão vivos demais, mas vocês estão mortos. É isso que o Senhor Jesus está mostrando. E no versículo 4, ele mostra que nem todo mundo nessa igreja, em Sardes, estavam compactuando com o que estava acontecendo. Nem todo mundo em Sardes estava morto, como a maioria. E esses são descritos no versículo 4 como aqueles que não sujaram as suas roupas. Por que Jesus utiliza essa figura de não sujar as suas roupas? As roupas brancas, irmãos, naquele contexto significavam pureza. Então, quando Jesus elogia aqueles crentes, dizendo: vocês não sujaram as roupas de vocês, mas é como se Jesus estivesse dizendo: vocês se mantiveram puros, mesmo diante de tanta pressão fora da igreja e dentro da igreja. Talvez era um grupo muito pequeno de crentes que olhavam para aquela realidade da igreja e falavam assim: a gente não quer compactuar com isso. E eles se mantiveram fiéis e foram elogiados por Jesus. Por isso, Jesus promete que estes crentes íntegros, eles serão vestidos assim, de branco, pela eternidade. Ou seja, se vocês estão resistindo aqui, vocês vão ser revestidos lá na eternidade também. E vocês vão andar comigo. E é interessante Jesus dizer isso, sabe por quê? Quando Jesus diz que eles andarão de branco junto comigo, é como se Jesus estivesse numa marcha triunfal, entrando na Nova Jerusalém,
e esses crentes fiéis estivessem junto com ele, a pergunta é: será que a gente vai estar lá? Será que a gente está conservando isso que Jesus está cobrando dessa igreja? Será que eu e você estamos completando a nossa vida cristã, nos abastecendo aqui para viver lá fora? Porque viver um cristianismo dentro da igreja é simples e fácil. É lá fora que a gente precisa, irmãos. E aí no verso 5, Jesus diz que não apagará o nome desses fiéis do livro da vida, mas confessará seus nomes diante de Deus. Eu preciso fazer algumas perguntas aqui. Primeiro, quem são esses vencedores? Porque Jesus vai dizer: ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Jesus está dizendo que existe um grupo que irá vencer, e obviamente outro grupo que não irá vencer. Esse grupo que vai vencer são os que se arrependeram aqui desse pecado que Jesus está dizendo. Se você está ouvindo esse sermão, assim como eles ouviram esse sermão, e você se arrepende, se você muda a sua vida, se você muda a tua mentalidade, você é um desses que estarão com Jesus. Isso é evidência de conversão, irmãos. O crente que ouve um sermão e ele pega esse sermão para si, e ele tenta, e ele se arrepende da sua vida de pecado, isso é sinal de uma verdadeira conversão. Mas aquele crente que ouve sermão após sermão, isso não muda nada a vida dele, isso traz um forte alerta para nós. Será que de fato somos crentes de verdade? Ou será que nós estamos como Sardes, achando que estamos muito bem, mas estamos de fato mortos? Então, esses vencedores são aqueles que se arrependeram desse pecado. Mas que livro é esse, irmãos? Que livro é esse livro da vida, onde Jesus tem ali escrito o nome, não vai apagar? Que livro é esse? Esse livro é aquele em que constam os nomes de todos os crentes de todas as épocas, e que foi escrito pelo próprio Deus, e que se encontra com ele, inclusive. Não é um livro que a gente tem aqui na igreja. A gente tem um hall de membros aqui, mas será que a gente vai dizer que todos que estão nesse livro são crentes de verdade? Nem todo mundo que está no nosso hall de membros, nem todo mundo que está no hall de membros de todas as igrejas espalhadas pela face da terra são de fato crentes. Mas aqui não. Nesse livro da vida não tem nenhum impostor nele. Esse livro da vida foi escrito pelo próprio Deus antes da fundação do mundo. Lá quando Deus disse, quando Ele colocou o seu nome, Ele estava vislumbrando a sua conversão, e esse exato momento onde você vai estar com Cristo. Agora, a gente não pode afirmar que é um livro de fato físico. A gente não tem condição de dizer se é um livro verdadeiro, real, ou se é uma figura de linguagem para mostrar que Deus tem a exata quantia ou o exato número de pessoas que serão salvos e sabe exatamente o nome deles. A gente não consegue dizer se é um livro físico de verdade, mas o fato é que o Senhor Jesus está dizendo que esse livro está lá. E a última pergunta é: há a possibilidade de um crente ter o seu nome apagado desse livro? Essa é uma grande questão. Será que o crente ele pode ter o nome apagado ali? E é desse texto que surgem muitas teologias que dizem: quando você peca, Deus vai ali, pega a borracha, apaga. Quando você se arrepende, Deus pega a caneta ou o lápis e escreve de novo. Quantas vezes você já saiu e entrou nessa lista? Só hoje. Só vindo para a igreja. Irmãos, não é bem assim. Nós cremos, e a partir de outros textos também, numa doutrina chamada perseverança dos santos, que afirma que o verdadeiro cristão, ele nunca vai se perder ao longo do tempo. Isso mostra para nós o que Paulo inclusive vai dizer numa de suas cartas que ele vai escrever para as igrejas, dizendo que o Senhor vai completar a boa obra que Ele começou em nós. Ou seja, Deus não vai largar ninguém para trás, se for um verdadeiro cristão. Por mais que esse crente ele possa se desviar ao longo da vida, ele vai voltar.
Perseverança dos santos. Mas por que Jesus então diz que não vai apagar, se essa nem é uma realidade? Será que Jesus está brincando com essa igreja? Claro que não. Jesus vai dizer, nesses termos, porque aquela igreja, esses crentes fiéis, eles estavam com dúvida. Porque imagine você, a maioria da igreja fazendo a coisa errada, levando uma vida errada, e você num pequeno grupo, minoria da igreja, não compactuando com aquilo, e recebendo essa pressão da igreja, e talvez se questionando: será que vocês são salvos mesmo? Ou será que vocês algum dia foram salvos? Jesus está escrevendo isso para confortar aquela igreja: olha, eu nunca vou apagar o nome de vocês desse livro, fiquem tranquilos. Jesus não está querendo dizer aqui que Ele não vai apagar, mas há essa possibilidade. Não, Ele está dizendo que eu nunca vou apagar o nome de um crente fiel desse livro. Isso não é uma possibilidade. Não precisa ficar com esse temor no coração de vocês. E então o texto se encerra com Jesus fazendo as promessas que Ele sempre faz, de vida eterna, de vestiduras brancas. Queridos, o que esse texto ele nos ensinou? A primeira coisa que esse texto nos ensinou é que Jesus utilizou a história dessa cidade para advertir aquela igreja. Jesus utilizou um contexto específico daquela cidade para advertir um contexto específico dentro daquela igreja. Cultura entrando de maneira perigosa dentro da igreja. A cidade era forte, seus inimigos não davam conta de entrar, mas ela foi conquistada 2 vezes por poucos escaladores que encontraram uma brecha ali. Isso mostra que aquilo que para nós traz estabilidade pode nos trazer ruína. O que traz estabilidade para a sua vida? O que você acha que traz estabilidade para a sua vida? É a tua profissão? É a tua conta bancária? É a tua formação acadêmica? É o quanto você sabe de teologia? O que te traz segurança? Saiba que se isso se transformar num ídolo na sua vida, vai trazer a ruína para você. Segunda conclusão que nós fazemos, ou que nós aprendemos com esse texto, é que renovação para voltar a uma vida de adoração vem de Deus. Sabe aquele momento da vida em que você entra em crise por não estar conseguindo cumprir a vontade de Deus, mas você não sabe onde procurar mais, como voltar para os caminhos do Senhor? Saiba que é apenas no Senhor. E Deus vai dar o caminho aqui: ouvir as palavras e guardar no seu coração e se arrepender dos seus pecados. Não só ouvir, não só guardar, mas ouvir, guardar e se arrepender. Isso, com a ajuda do Espírito Santo, produz em você um avivamento pessoal. Aí você pode ter suas obras íntegras. Terceiro e último lugar, a respeito daquilo que a gente aprende com essa carta à igreja de Sardes: estar comprometido com a igreja estrutural não nos faz necessariamente envolvidos na missão de fazer discípulos. E talvez essa seja a maior evidência nesse texto. Pessoas comprometidas com a estrutura da igreja, seja ela qual for, em qual ministério for, não te faz necessariamente um crente fiel diante de Jesus. Você pode chegar na hora certa, você pode estar no louvor quando você é escalado, você pode dar aula para as crianças, você pode limpar a igreja, você pode participar de mutirão quando chama, você pode fazer o que você quiser na estrutura da igreja, mas isso não te qualifica como um discípulo de Jesus que vive. Não se engane com isso. Eu quero então nesse momento, irmãos, dizer o que Deus espera de nós a partir dessa exposição. Quero fazer 3 aplicações para a nossa vida. O que Deus quer que você e eu façamos a partir de hoje? Primeira coisa, inicie um movimento de reforma espiritual na sua vida. Essa é a primeira atitude que você tem que tomar a partir de hoje. Inicie um movimento de avivamento espiritual na sua vida, de uma reforma espiritual na sua vida, ouvindo e guardando cada mensagem bíblica, cada exortação, cada sermão que você ouve,
cada aconselhamento pastoral que você ouve, guarda isso no seu coração. Ore e clame ao Espírito Santo, que tem o poder de dar vida de novo para você, de renovar a sua vida de adorador, para que isso de fato coloque você num outro rol com Jesus. Não nesse rol que Sardes estava, mas num rol onde Jesus vai dizer: você vive de fato. Você não apenas apresenta vida externa, mas você de fato vive. As suas obras são concluídas. Você tem uma vida de adorador na igreja, mas lá fora você faz discípulos. As estruturas que você vive lá fora são alteradas por você, pelo teu cristianismo. Segundo aplicação para a nossa vida, o que Deus quer que você faça agora? Não se limite a apenas viver para Deus na estrutura da igreja. Não se limite a esse momento de culto aqui, irmão. Não se limite a apenas participar dessas estruturas da igreja. Mas aquilo que você receber aqui, durante os sermões, durante as liturgias, tudo isso, precisa dar ferramentas para você viver lá fora. Senão, não faz sentido a sua vida cristã. Se esse sermão não é uma ferramenta nas suas mãos para que você viva de uma maneira diferente a partir de hoje, é inútil. Você perdeu 2 horas de culto aqui, isso não vai servir de nada para você. Isso só vai fazer parte da sua rotina de religiosidade. Então, ao iniciar esse movimento de reforma na sua vida, que envolve ouvir sermões, orar, clamar ao Espírito Santo, você precisa agora de fato sair daquela porta comprometido em contribuir para cada local onde você está enraizado. Sua família, seu trabalho, sua escola, onde você for. Isso é um crente concluído, um crente completo. E por último, aguarde a recompensa de triunfo com Jesus. Por mais que as suas obras, elas talvez não sejam vistas lá fora, por mais que as pessoas não reconheçam que você talvez faça o que Jesus quer que você faça lá fora, não desanime, porque Jesus está dizendo para você: olha, você vai andar comigo na Nova Jerusalém, você vai estar vestido de branco pela eternidade, ou seja, você vai estar santificado pela eternidade. O que Jesus está dizendo? Faça agora, porque você vai ter recompensa depois. Por mais que o pastor não veja, por mais que os irmãos da igreja não vejam, Jesus está vendo, e Ele vai te recompensar por isso. E é isso que o Senhor Jesus tem para você nessa noite. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor de fato aplique essa palavra aos nossos corações. Desafie cada crente aqui nesta noite a viver de fato desta maneira como o Senhor quer. Para a honra e glória do seu nome, e em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos receber a bênção, irmãos. Igreja do Senhor Jesus, plantada aqui nesse local, que você receba hoje o amor, a paz, as misericórdias e as ternas consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e até a volta de Cristo.